Dinâmicos e dinâmicas, vamos para a coletiva do técnico Thiago Carpini, que está aí na tela para você. Vou só dizer o seguinte, né, antes de a gente pôr a entrevista coletiva dele. De fato, tivemos mais um jogo que não nos agradou. O nosso treinador tem feito situações que têm nos deixado um pouco enfurecidos até. Lucas Braga mesmo, sendo titular de novo. O Cáceres jogar 90 minutos e Claudinho ficar no banco e outras questões que praticamente são unanimidades, que nós não estamos concordando com ele. Mas me perdoe os que pensam de maneira contrária, não posso ir afoito no que a maioria quer ouvir. Mas eu tenho que dizer aqui, com a responsabilidade que nós temos, eu tenho que dizer aqui aquilo que eu penso. Imagino que muita gente quer saber, né? Não é o momento ainda, e espero que não aconteça esse momento, de falar sobre Carpini fora, né? Demissão de Carpini. Nesse momento, não. Na minha humilde opinião, não. Se Deus me livre e guarde lá na frente, vier a piorar, etc., se ele veio a perder o elenco ou algo nesse sentido, se de fato mais à frente um pouco as coisas piorarem, pelo amor de Deus, né? Do jeito que tá, não tem como ficar pior. Pelo amor de Deus. Aí já é uma outra história, é um outro momento. Para não dizer depois lá, você ficou lá na frente defendendo. Ninguém tá defendendo ninguém aqui não, mano. Eu só preciso trazer à tona o que eu penso. E o que eu penso nesse momento é isso, tá? Vamos ouvir o que ele falou na coletiva, trazer à tona para você aqui. Coletiva com o técnico Thiago Carpini do Vitória. Bom, já estou aqui. Carpini, você hoje optou por um time diferente, né, daqueles que vinham jogando e tal. E claro que você tinha um planejamento, você tinha um pensamento positivo em relação a isso. Mas o que é que deu errado quando essa equipe entrou em campo? Alguns jogadores questionados e um pouco abaixo também daquilo que se esperava de novo. Como é que você viu esse jogo e esse resultado, apesar de que o Vitória tem um a mais? Bom, boa noite. Na verdade, abaixo daquilo que eu esperava em relação ao resultado. Em relação ao comportamento, a minha opinião não. Talvez a sua seja contrária e eu respeito. Foi um jogo de uma equipe só, onde só o Vitória propôs, só o Vitória tentou. Se eu não me engano, ali 13, 14 finalizações no gol do adversário, outras chances, volume. Nós tivemos um erro que nos custou o primeiro gol do adversário. E depois, com o jogador a mais, nós tivemos muito pouco de bola rolando, né? Só o VAR ele ficou 7 minutos parado e ele deu 6 de acréscimo. Então, depois da vantagem da superioridade numérica dos atletas, a gente não conseguiu ter tanto jogo, criamos ainda mais algumas oportunidades. Tivemos no primeiro tempo ali uma ou duas bolas que poderiam ser diferentes, a tônica da partida, porque, ao meu ver, o comportamento coletivo foi muito bom. Claro que dentro disso, individualmente, um ou outro atleta um pouco mais abaixo, o outro um pouco melhor, isso é natural, todo jogo vai acontecer. Essa rodagem do elenco ela é necessária e nós vamos ter que esperar também já para domingo um jogo diferente. A gente vem de uma maratona, vocês sabem bem, na verdade nós estamos no meio de uma maratona. A gente já tem jogo no domingo, a gente viaja terça-feira e volta para cá só na segunda-feira, com viagem, mais jogos de Sul-Americana, jogos do Campeonato Brasileiro, jogos de muita dificuldade, muita entrega. Então nós temos que rodar o elenco, valorizar e usar todos os atletas. A gente entende a insatisfação do torcedor, porque gostaria, assim como nós, de ter conquistado os 3 pontos, a gente sabe que era importante, mas valorizar o ponto conquistado e valorizar a luta e os pontos positivos. Eu acho que já foi uma equipe diferente do que foi o jogo passado, em relação aos nossos comportamentos, e a gente teve força para buscar o empate, e em alguns momentos até a chance de conseguir a vitória. E são situações, detalhes que você está sempre muito próximo da derrota e da vitória. Quando estava 0-0, o Mosquito teve a bola, que o goleiro fez uma grande defesa com os pés, por 2 vezes, então, se uma dessa entra, talvez a gente levaria o jogo de maneira mais tranquila, até porque o adversário, eu não me lembro, talvez depois que nós terminamos o jogo só com o zagueiro, Baralhas fazendo a função, o adversário até teve 1 ou 2 possibilidades no contra-ataque, mas aí nós estávamos muito expostos, né? Tentando buscar o gol e tentando a virada, sabendo da importância que era a vitória, mas valorizar o ponto conquistado. Sul-Americana é difícil, voltando a entender como é jogar uma competição internacional depois de 10 anos. Visto isso, a gente vê adversários de grande porte dessa competição tropeçando dentro de casa. Então, valorizar o ponto conquistado e é um momento que a gente precisa encontrar alguns caminhos, alguns detalhes para a gente voltar a vencer e ter bons momentos aqui. Na verdade, Vitória tem tido volume de jogo, pelo menos nas últimas partidas, né? Contra o Bahia na finalíssima, contra o Juventude e agora. O problema, professor, não tem sido o volume. Inclusive, esse tem sido
uma virtude. Essa tem sido uma virtude para o Vitória. O problema é ter o volume, mas lá no último texto não saber o que resolver, não saber o que fazer. Certo? O Cáceres ontem errou uns 8 cruzamentos. Não contei ao certo assim, mas só no segundo tempo foi uns 5. Que ele chegava na linha de fundo, errava o cruzamento. Toda a vida isso, pô. Era jogo para Claudinho. Eu quero ver o que ele vai falar sobre o Claudinho aqui. Mas, dito isso, volume de jogo não tem sido o problema, muito pelo contrário. Nosso problema, infelizmente, está sendo lá o último terço do campo. Boa noite, Carpini. Rafaela Rina, do canal do Dinâmico. Dos últimos 7 jogos, o Vitória teve 3 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória. Você acha que a questão psicológica vem afetando a equipe? É claro, quando a ausência de vitórias, ela, né, acaba, talvez não tirando a confiança do atleta, mas gerando um certo desconforto e uma ansiedade. E essa ansiedade atrapalha na tomada de decisão, atrapalha no passe final, atrapalha no momento do gol. E a gente sabe que é um momento dessa escassez, né, de vitórias, como você mesmo colocou. Apesar de tudo isso, mesmo não sendo o cenário ideal e aquilo que nós imaginávamos, porque agora começa o período mais importante para o Vitória na temporada, e nós usamos todo esse semestre quase como uma pré-temporada. A gente ainda tem um recorte muito positivo, né? A gente traz esses números dos 7 jogos, uma vitória, mas a gente tem 24 jogos já na temporada e apenas 3 derrotas. Então tem um lado bom e tem um lado ruim disso tudo, mas tirando o que foi feito e um recorte mais recente como você fez, eu acho que voltar a jogar bem, como na minha opinião hoje aconteceu em alguns momentos da partida e vencer, eu acho que traz de volta, não digo nem a confiança, mas talvez essa tranquilidade que atrapalha nos momentos dessa tomada de decisão, sem dúvida. Carpini, boa noite. Lincoln Ariage, da Rádio Tatiaia. Só um momento, Lincoln. Inclusive, né, eu queria destacar que ontem o Vitória entendeu que é a Sul-Americana logo no início. A torcida esqueça, né? Mas os jogadores, né, vibrantes, indo para cima, disputando bola, aquela coisa de Sul-Americana mesmo. E aí é que entra a minha maior preocupação, porque até assim, como ele falou, né, os jogadores se entregaram, etc. Até assim, nosso último texto deixou a desejar. Mas vamos lá, vamos ouvir mais dele aqui. Eu queria que você explicasse a substituição, né, que você fez ali no intervalo, tirou o Hiller e colocou o William Oliveira, e também a situação do Mateuzinho, se ele já está 100% recuperado fisicamente, como é que está a situação dele aí para a sequência de jogos do Vitória na temporada. O Hiller passou mal no intervalo, foi uma necessidade, ele teve uma indisposição e não conseguiu voltar para o segundo tempo, então não era uma situação que eu pretendia fazer já no intervalo. Em relação ao Mateuzinho, ele ainda não reúne 100% de condições, está indo bem no sacrifício. Mesmo assim, foi um cara de novo importante, assim como tantos outros atletas. Você vê que a gente fala muito, né, da capacidade do drible, do enfrentamento, de quebrar linhas, que ele proporciona isso para nós, sem contar que ele foi também decisivo, né, no momento de assumir a responsabilidade do pênalti. Isso é muito importante, é o que a gente espera dele, um jogador com muita identificação. Mas a gente sabe que ele ainda está no sacrifício, não reúne as melhores condições, mas justamente para a gente precisar dar essa rodagem no elenco, ele quer ajudar, não quer ficar fora do processo. Em alguns momentos a gente tem corrido riscos, ele vem para os jogos praticamente sem treino, ou com muito pouco, talvez muito, muito distante do que seria o ideal. Então ainda é um pouco preocupante para que ele tenha uma sequência, assim como outros atletas, né? A gente programa cargas, volumes, a gente vê a insatisfação do torcedor, por exemplo, por parte do Claudinho, só que os problemas da sua casa só você sabe, porque você está lá o dia a dia, eu não tô. Então só eu sei aqui o que acontece. São 2 meses que o Claudinho não faz 90 minutos. Você não sabe o quanto ele demorou para recuperar do jogo de Caxias e agora a gente está numa maratona de jogos. Então nós temos jogadores de nível para ajudar. O Raul sempre foi um cara muito importante desde a reta final, vai continuar sendo, né, assim como o Claudinho, e a gente vai precisar sempre encontrar em cada partida o que a gente tem de melhor em tantas outras condições. E a gente entende a insatisfação do torcedor, ainda mais quando acontece, né, o resultado que não era o que o torcedor e nós também esperávamos dentro de casa nesse retorno a uma competição internacional. Porque só tem isso para o Claudinho não ter jogado, né? Tipo, ele não tinha condição de entrar em campo. Mas se ele não tinha condição de entrar em campo, por que é que ele foi para o banco de reservas, né? Porque assim, se ele tá lá, será que ele não conseguiria jogar 20 minutos? 15 minutos? Tipo, nos 35 do segundo tempo? Vamos lá. Nos 35 a 40 do segundo tempo, naquela situação onde o Vitória tinha uma a mais, tava Baralhas na zaga, né? E aí ele ficou naquela, será que vamos virar? Será que não vamos virar? Vamos ver o ímpeto aqui. Aí não conseguiu virar. Ia pro tudo ou nada.
por que ele não pôs o Claudinho se o jogo tava todo pro lado direito, né? Eu falei, na hora lá a gente não entendia muito. Só tem isso, e não tinha condição nenhuma. Tipo assim, o Claudinho não podia jogar nem 1 minuto, aí beleza. Mas por que ele tá no banco? Aí entra outro questionamento. Futebol é um negócio da zorra, né? Vamos prosseguir. Boa noite, Carpini. Vinícius do Canto Rubro-Negro. Carpini, hoje, mais uma vez, o Vitória pressionou bem, né? Roubou muitas bolas, anulou o adversário, mas teve dificuldade para triangular e terminou o primeiro tempo sem uma finalização de grande perigo. Além das tomadas de decisões equivocadas, o time desencaixou coletivamente e evoluiu? Olha, no primeiro tempo, eu lembro de algumas finalizações. Eu lembro de uma finalização do Janderson, eu lembro de uma falta na entrada da área, eu lembro de uma finalização do Mosquito. Se eu não me engano, também do próprio Lucas Braga. O Janderson teve acho que umas duas, umas inclusive dentro da área. Então aconteceram finalizações sim e triangulações, na minha opinião, tá? Eu respeito a sua. E eu acho que quando você fala em desorganização, não sei em que aspecto. Se for do aspecto posicional, nós terminamos só com o zagueiro, eu acho que arriscando e entendendo a necessidade de buscar o resultado. Perder de 1, perder de 2, para mim não muda nada. Eu preciso tentar pontuar e reverter. Então, por esse motivo, é claro que quando você traz um volante para jogar de zagueiro e o Mateuzinho como meia para quase ser um segundo homem de meio campo, não tem como você ter a mesma organização. Acho que a gente está sendo um pouco exigente. Então, eu acho que mesmo dentro desse contexto, o comportamento individual, a entrega dos atletas, isso precisa ser muito enaltecido. Carpini, boa noite. Na última coletiva, nas duas últimas coletivas, você tem dito sobre os adversários ter aproveitado os erros do Vitória, né, e muito mais do que eles terem construído. E hoje foi mais um erro desse, um erro de Cáceres. Dos outros erros, Neres também. Como corrigir essa situação de erros, literalmente? Porque você agora tem o Flamengo, você tem o Atlético, que muitas das... Defensa também, não digo nem o defensa, mas eu digo no caso do Campeonato Brasileiro, de equipes que não precisam nem de erros. Sabe construir o jogo e consegue fazer a sua finalização. Para que o Vitória, torcedor, não saia chateado como saiu hoje. Isso é um ponto que eu acho que entra muito na pergunta... Como é seu nome, desculpa? Rafaela, do Dinâmico, né? E quando ela falou da questão da instabilidade pelo período de poucos resultados positivos. Eu acho que entra essa instabilidade, essa insegurança... E o atleta ele quer muito acertar, ele quer muito fazer, óbvio que ele não quer comprometer coletivamente. Eu acho que acaba essa ansiedade atrapalhando tanto na parte defensiva, quando tem acontecido alguns erros recorrentes que a gente precisa ajustar, e a responsabilidade não é do Raul, não é do Neres, é do Vitória, é nossa, começando comigo. Nós erramos, nós acertamos. Eu acho que esse é um caminho para a gente ajustar, e passa também pela ansiedade de fazer o gol, do passe final, do capricho, do detalhe. Eu acho que isso a gente precisa ajustar. E como você falou, a gente vai enfrentar adversários que não precisam de uma chance, talvez em meia oportunidade. A gente sabe como é a Série A. Então a gente precisa minimizar o erro grande, rápido, né, parar de sofrer alguns gols. E eu acho que isso entra muito no meu trabalho de tentar passar essa tranquilidade para eles. A gente entende a insatisfação do torcedor. Eu talvez na arquibancada estaria da mesma maneira, mas a gente sabe que eles têm trabalhado muito para melhorar isso. Isso vai melhorar. Eu acho que me preocuparia muito mais se a gente tivesse sido um time tomando gols de triangulações, de jogadas trabalhadas, muito envolvido pelo adversário, falhas coletivas. Eu acho que é individual, a gente tenta ajustar, encontrar ali as melhores peças. Eu acho que esse é o caminho, ter um pouquinho de calma. Carpini, boa noite. Hoje o Vitória, né, enfrentou uma situação que possivelmente deve acontecer nos próximos jogos, né, durante toda a temporada, que é jogar com um a mais. Hoje tivemos, se eu não me engano, 19 minutos, foi que o Castilho ele tomou o segundo amarelo e tomou o vermelho, e a partir daí o Vitória tentou, mas não conseguiu fazer, né, os 2-1. Na sua opinião, o que é que acontece que o Vitória não consegue aproveitar mesmo quando joga com um a mais? E o que é que você pensa fazer nesse sistema ofensivo que, erro de decisão ou não, mas não está conseguindo ser efetivo? Podem esperar o Eric, por exemplo, na próxima partida, juntamente com o Léo Pereira, que, ao meu ver, quando entram, ajudam mais do que os que começaram como titular. Olha, não, realmente, foi 19 a expulsão, né? E se eu não me engano, para até não falar besteira, mas a gente estava vendo sobre isso agora ali, já vendo os números e pensando no que fazer, o que vai ser o próximo jogo, os erros, acertos.
Dos 19 aos 45, nós tivemos mais 13 ou 14 minutos de bola rolando. Então, assim, pouco jogo aconteceu. Eu fiquei bem atento à contagem do goleiro ali, né, a regra nova, não funcionou. A minha contagem, pelo menos, passou algumas vezes. Aí, no último minuto, ele amarela o goleiro. Isso eu acho... Enfim. Mas, independente disso, a gente vai buscar, como você disse, algumas alternativas diferentes. O Eric entrou muito bem. O Pereira entrou bem também, mas é um jogador que precisa de um pouco mais de espaço, né? E teve até uma finalização boa ali que ele acabou não pegando, talvez não pegou da maneira que deveria para a gente poder, de repente, fazer o gol da vitória. Mas é um jogador também interessante, que vai nos ajudar. A chegada do Kaiser, que é o 9, que a gente tanto trabalhou para esse 9, encontramos essa oportunidade, uma expectativa também de um jogador que venha, que briga, que coloque essa bola para dentro nas poucas oportunidades criadas, porque a Série A é isso, é pouca oportunidade para todo mundo, então a gente precisa ser mais eficiente. E pode sim, de repente, esperar o Eric, porque, como eu disse, a gente tem uma sequência e essa rodagem, se ela não acontecer, daqui uma semana, 15 dias, 20 dias, a gente começa a perder atletas. E aí, como a gente vai fazer no momento crucial, né? A gente precisa chegar bem até essa janela do meio do ano, onde volta de novo Copa do Nordeste, as fases finais de mata-mata. Então, a gente precisa seguir dando atenção e dando jogo para todos eles. Boa noite, Carpini. O Araújo, boa notícia. Você até citou a chegada de Renato Kaiser. Queria saber as condições dele para o próximo jogo, para sábado. Ele já tem condição? O que é que você pensa a respeito? Ele fez a avaliação física hoje. O Kaiser, você deve ter acompanhado, ele vem de uma lesão no Fortaleza. O último jogo que ele entrou, ele machucou a posterior. Fizemos o exame hoje, até onde eu sei a lesão está cicatrizada. Eu conversei pouco hoje com o departamento médico, a gente estava muito envolvido no processo do jogo, e amanhã nós vamos entender se ele já está em transição, e nessa transição quanto tempo. Eu acredito que para domingo não, até por ele estar voltando de um processo de cicatrização de posterior. E então a gente vai ter que também tomar esse cuidado e entender quanto tempo ele precisa para poder atuar. Espero que seja o quanto antes. Se não for para domingo, espero que ele esteja em condições, pelo menos, para viajar com o grupo na terça-feira. Se não tiver disposição na quarta, que ele possa participar no jogo de Belo Horizonte, já que a gente não retorna para Salvador. Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini. Beleza, agradeço aí também a TV Vitória, né, pela disponibilização da imagem da coletiva, maravilhosa imagem inclusive, né, os contornos, etc, do Igor Brandão, nosso designer. Bom, sobre a entrevista coletiva, eu, antes da entrevista, esperava um Carpini, que foi o chamado de burro por alguns torcedores, né, um Carpini mais ríspido assim, mas ele teve muita inteligência emocional, eu até falei sobre esse termo antes do jogo, quando o jogo acabou, melhor dizendo, eu escutei as vaias. Deve ter respirado, né? Falado assim, rapaz, vou pegar não, vou aqui para minha coletiva. E ele ele já falou uma vez que pode entrevista logo após o jogo, cabeça está quente um pouco, mas ele foi de cabeça fria. Queria que você comentasse aí, o que foi que você achou da entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini, alguns trechos aí que ele traz à tona também para a gente pegar um pouco da sua visão, beleza? Vamos ficando por aqui, deixe sua curtida, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal do Dinâmico e de compartilhar esse vídeo para as pessoas também verem a entrevista coletiva do técnico do Vitória, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Valeu!